Você sabia que existe uma mulher que perdeu tudo, casa, dinheiro, segurança, e descobriu que essa foi a melhor coisa que já aconteceu com ela? Marina não imaginava que uma ligação telefônica numa manhã de terça-feira mudaria completamente o rumo de sua vida, e que 5 anos depois, ela se tornaria uma das maiores referências em transformação social do Brasil. Esta é uma história real de superação que vai te mostrar como as maiores crises podem se transformar nas maiores oportunidades da nossa vida. Antes de começarmos essa jornada inspiradora, me conta aqui nos comentários, de que cidade você está me assistindo. E se esta é sua primeira vez aqui no canal, não esquece de se inscrever e ativar o sininho para não perder nenhuma história que pode transformar sua perspectiva sobre os desafios da vida. Marina sempre acreditou que sua vida era como um jardim bem cuidado. Aos 35 anos, tinha construído uma carreira sólida como arquiteta paisagista, um casamento de 10 anos com Roberto, e 2 filhos adoráveis, Lucas, de 8 anos, e Sofia, de 5. Sua casa no subúrbio de São Paulo era o reflexo perfeito de seu trabalho, um oásis verde onde cada planta tinha seu lugar, cada caminho era cuidadosamente planejado, e cada estação trazia suas próprias flores. Mas a vida tem uma forma peculiar de nos lembrar que nem tudo está sob nosso controle. Foi numa manhã de terça-feira, enquanto regava suas orquídeas favoritas no quintal, que o telefone tocou. Do outro lado da linha, a voz trêmula de Roberto a deixou gelada. Marina, preciso te contar algo. Não sei como dizer isso, mas eu perdi tudo. A empresa faliu. Os investimentos que fizemos, tudo se foi. Os dias que se seguiram foram um borrão de reuniões com advogados, ligações para o banco, e a cruel realidade se instalando como uma nuvem pesada sobre sua casa. A empresa de construção de Roberto havia investido em um projeto imobiliário que desmoronou junto com a economia. As economias da família, incluindo o fundo de educação das crianças, haviam sido aplicadas no negócio. Em questão de semanas, passaram de uma vida confortável para a iminente perda da casa. Marina se lembra de estar sentada no chão do seu escritório em casa, cercada por projetos arquitetônicos espalhados, quando a ficha finalmente caiu. As plantas que ela havia cuidado com tanto carinho continuavam lá, verdejantes e vivas, indiferentes à tempestade financeira que devastava sua família. Foi então que ela entendeu uma verdade dolorosa: mesmo os jardins mais bem planejados precisam enfrentar as tempestades. As crianças ainda não entendiam completamente o que estava acontecendo, mas percebiam a tensão no ar. Lucas, sempre observador, perguntou por que mamãe e papai sussurravam tanto nos últimos dias. Sofia, com sua inocência de 5 anos, continuava pedindo para plantar girassóis novos no jardim, sem saber que talvez não estariam mais lá para vê-los crescer. Roberto entrou em uma depressão profunda. O homem que sempre foi o pilar de força da família agora passava horas no sofá, olhando para o nada. Marina sentiu como se estivesse enfrentando a tempestade sozinha, tentando manter a família unida enquanto o mundo desabava ao redor deles. Era como se todas as suas certezas tivessem sido arrancadas como folhas em um furacão. A pressão era insuportável. Amigos começaram a se afastar, talvez por desconforto ou medo de que a má sorte fosse contagiosa. As contas se acumulavam, e Marina descobriu uma dura verdade sobre si mesma: ela havia se tornado tão dependente da estabilidade financeira que não sabia como seria viver sem ela. Pela primeira vez na vida, entendeu o que significava ter medo do futuro. Naquela noite, enquanto tocava as crianças na cama, Sofia fez uma pergunta simples que ecoaria na mente de Marina por muito tempo: Mamãe, por que você está sempre triste agora? Marina não sabia como responder. Como explicar para uma criança de 5 anos que às vezes a vida nos apresenta tempestades que parecem não ter fim? 3 meses haviam se passado desde o colapso financeiro, e Marina sentia como se estivesse vivendo no olho de um furacão. Ao redor dela, tudo continuava em movimento caótico: as tentativas desesperadas de Roberto de encontrar investidores para salvar a empresa, as ligações constantes de credores, e a angústia crescente de ter que vender a casa que haviam construído com tanto amor. Foi durante esse período que Marina descobriu uma força interior que não sabia possuir. Enquanto Roberto lutava contra a depressão, ela assumiu o controle da situação familiar. Começou a fazer algo que nunca havia feito antes:
orçamentos detalhados, pesquisa de escolas públicas para as crianças, e até mesmo exploração de bairros mais baratos onde poderiam recomeçar. Uma manhã, enquanto organizava os documentos para a venda da casa, Marina encontrou um caderno antigo cheio de seus primeiros desenhos de paisagismo. Folheando as páginas, redescobriu sua paixão original pela criação de espaços verdes. Havia algo naqueles desenhos simples que a tocou profundamente, a lembrança de quando acreditava que podia criar beleza a partir do nada. Foi então que ela teve uma ideia. Se iam ter que recomeçar do zero, por que não fazer isso de forma diferente? Em vez de tentar reconstruir exatamente o que tinham perdido, talvez fosse hora de plantar sementes completamente novas. Marina começou a desenvolver um plano, usar seus conhecimentos em paisagismo para criar um negócio próprio, algo pequeno e sustentável. Roberto inicialmente resistiu à ideia. Marina, não é hora de correr riscos. Precisamos de estabilidade, argumentava ele. Mas Marina via as coisas de forma diferente. Roberto, nossa estabilidade era uma ilusão. Pelo menos agora sabemos que podemos enfrentar as tempestades. Essa conversa marcou um ponto de virada em seu relacionamento. Pela primeira vez desde a crise, Roberto viu um vislumbre da Marina determinada por quem havia se apaixonado. As crianças se adaptaram melhor do que os adultos esperavam. Lucas começou a ajudar Marina com pequenas tarefas no jardim, aprendendo sobre plantas e responsabilidade. Sofia continuava sua obsessão com girassóis, mas agora perguntava se podiam plantar sementes em vasos para levar para a casa nova. Havia uma resiliência natural nas crianças que inspirava Marina todos os dias. O processo de venda da casa foi emocionalmente devastador. Ver estranhos caminhando pelos cômodos onde haviam construído tantas memórias era como assistir a um filme de sua própria vida sendo rebobinado. Mas Marina começou a enxergar isso de uma forma diferente. Cada cômodo vazio era uma oportunidade para alguém mais criar suas próprias memórias. Seu jardim continuaria florescendo, mesmo que ela não estivesse lá para vê-lo. Durante esse período, Marina desenvolveu um ritual que a ajudava a manter a sanidade. Toda manhã, antes das crianças acordarem, ela saía para caminhar no bairro, observando os jardins das outras casas. Via como as plantas se adaptavam às diferentes condições, como algumas floresciam em lugares inesperados, como outras encontravam formas criativas de crescer mesmo com pouco espaço ou luz. Foi numa dessas caminhadas que Marina teve uma revelação. Passou por uma casa abandonada há meses, onde o jardim havia crescido selvagem. Mas em meio ao aparente caos, ela viu algo extraordinário: as plantas haviam encontrado suas próprias formas de prosperidade. Flores silvestres brotavam entre as pedras, trepadeiras criavam padrões naturais nas paredes, e até mesmo as ervas daninhas formavam composições interessantes. Naquele momento, Marina entendeu algo fundamental sobre a vida e sobre si mesma. Às vezes, quando perdemos o controle total sobre nossas circunstâncias, descobrimos formas de crescer que nunca imaginamos possíveis. A tempestade não havia destruído apenas sua vida anterior, havia preparado o solo para algo completamente novo. A mudança para o apartamento de 2 quartos no bairro da Vila Madalena foi um choque cultural para a família. Depois de anos vivendo numa casa espaçosa com jardim, se adaptar ao espaço limitado e ao ruído urbano constante parecia impossível. Roberto ainda lutava contra a tristeza, vendo a mudança como uma derrota definitiva. As crianças, porém, demonstraram uma capacidade de adaptação que surpreendia Marina todos os dias. Lucas transformou a varanda pequena em seu laboratório de ciências naturais, plantando feijões em copinhos descartáveis e observando seu crescimento com a curiosidade científica de um botânico profissional. Sofia insistiu em plantar seus girassóis em vasos coloridos que ela mesma havia pintado, criando um pequeno arco-íris de flores na varanda. Marina percebeu que as crianças estavam ensinando-lhe uma lição valiosa: a adaptação não significava desistir dos sonhos, mas encontrar novas formas de realizá-los. Foi nessa época que Marina tomou a decisão que mudaria tudo. Com os últimos recursos que conseguiram preservar da venda da casa, ela investiu numa van usada e alguns equipamentos básicos de jardinagem. Seu plano era simples: oferecer serviços de paisagismo e manutenção de jardins para pessoas que, como ela,
valorizavam espaços verdes mas tinham limitações de tempo ou conhecimento. O início foi assustador. Marina nunca havia trabalhado por conta própria e a insegurança a consumia. Suas primeiras clientes foram indicações de antigas colegas de trabalho, pessoas que conheciam seu talento e queriam ajudar. Dona Carmen, uma senhora de 70 anos que morava numa casa com um jardim abandonado desde a morte do marido, foi sua primeira cliente oficial. Quando Marina chegou à casa de Dona Carmen pela primeira vez, encontrou um jardim que estava há 3 anos sem cuidados. Era como olhar para uma metáfora de sua própria vida, havia beleza ali, mas estava escondida sob camadas de negligência e tristeza. Dona Carmen a recebeu com lágrimas nos olhos, meu falecido marido cuidava de tudo isso. Depois que ele partiu, não consegui mais, é muito doloroso. Marina passou o dia inteiro naquele jardim, não apenas removendo ervas daninhas e podando arbustos, mas conversando com Dona Carmen sobre plantas, memórias e recomeços. Descobriu que a senhora havia sido professora de botânica e que o jardim continha espécies raras que seu marido havia coletado em viagens pelo Brasil. Cada planta tinha uma história, cada canteiro guardava uma memória. No final do dia, quando o jardim voltou a revelar sua estrutura original, Dona Carmen estava transformada. Você não apenas cuidou das minhas plantas, disse ela, você trouxe meu jardim de volta à vida. Marina percebeu que seu trabalho era muito mais do que paisagismo, era sobre restaurar esperança, criar conexões e ajudar pessoas a redescobrir a beleza em suas vidas. Roberto começou a notar a mudança em Marina. Ela voltava do trabalho cansada fisicamente, com terra sob as unhas e o cabelo bagunçado pelo vento, mas havia algo diferente em seus olhos. Era uma luz que ele não via há meses, a satisfação de estar fazendo algo que realmente importava. Lentamente, ele começou a se interessar pelo negócio dela, oferecendo ajuda com a parte administrativa e até mesmo acompanhando-a em alguns trabalhos. As crianças se tornaram parte integral do negócio familiar em formação. Aos fins de semana, quando Marina tinha projetos maiores, Lucas e Sofia a acompanhavam, ajudando com tarefas simples e aprendendo sobre plantas. Lucas desenvolveu um talento especial para identificar pragas e doenças nas plantas, enquanto Sofia tinha um olho natural para combinações de cores e arranjos florais. O boca a boca começou a funcionar. Cada jardim que Marina transformava gerava 2 ou 3 novas indicações. Ela descobriu que São Paulo estava cheia de pessoas como Dona Carmen, indivíduos que amavam plantas mas precisavam de ajuda para manter seus espaços verdes vivos e bonitos. Seu telefone começou a tocar com mais frequência, e Marina teve que começar a organizar uma agenda de clientes. Foi durante esse período que Marina estabeleceu o que se tornaria a filosofia de seu trabalho: todo jardim tem potencial para florescer, mesmo depois das piores tempestades. Ela aplicava esse princípio não apenas aos jardins que cuidava, mas à sua própria vida. Cada dia era uma oportunidade de plantar algo novo, de nutrir o que estava crescendo, e de ter paciência com o processo natural de renovação. 6 meses depois do início de seu negócio, Marina mal reconhecia a vida que havia construído. O que começou como uma tentativa desesperada de gerar renda havia se transformado em algo muito maior. Jardins da Marina não era mais apenas um trabalho, era uma paixão que conectava ela a uma comunidade de pessoas que compartilhavam seu amor pela natureza urbana. Roberto finalmente emergiu de sua depressão profunda e decidiu se juntar oficialmente ao negócio. Sua experiência em construção se mostrou valiosa para projetos de hardisping, a criação de caminhos, muros de contenção e estruturas de apoio para jardins. Juntos, eles formaram uma equipe complementar, Marina com sua visão artística e conhecimento botânico, Roberto com suas habilidades práticas e experiência em gestão de projetos. As crianças continuaram sendo parte fundamental da operação familiar. Lucas, agora com 9 anos, havia se tornado um pequeno especialista em compostagem e sustentabilidade, ensinando clientes sobre a importância de reciclar restos orgânicos. Sofia, com seus 6 anos recém-completados, tinha desenvolvido um negócio paralelo de mudas de girassóis, vendendo pequenos vasos decorados por ela mesma para vizinhos e amigos da escola. O primeiro grande desafio veio quando Marina recebeu um convite para participar de um projeto de revitalização de uma praça pública no centro de São Paulo. Era uma oportunidade incrível, mas também assustadora.
O projeto envolveria trabalhar com a prefeitura, coordenar uma equipe de jardineiros profissionais, e gerenciar um orçamento 10 vezes maior que qualquer coisa que ela havia feito antes. Marina, você tem certeza de que podemos assumir isso? Perguntou Roberto durante uma de suas reuniões noturnas de planejamento. A pergunta ecoou as próprias dúvidas de Marina. Era fácil cuidar de jardins residenciais, onde os erros podiam ser corrigidos discretamente. Mas um projeto público significava exposição, escrutínio, e a possibilidade de falhar de forma muito visível. Marina passou semanas pesquisando, consultando especialistas e desenvolvendo propostas. Descobriu que a praça havia sido abandonada há anos e que a comunidade local havia perdido a esperança de vê-la revitalizada. Era exatamente o tipo de desafio que a assustava e a inspirava ao mesmo tempo, transformar um espaço morto em algo vivo e vibrante. A proposta de Marina foi radical para os padrões municipais. Em vez de um projeto tradicional de paisagismo, ela propôs criar um jardim comunitário educativo onde moradores locais poderiam aprender sobre jardinagem urbana, sustentabilidade e trabalhar juntos na manutenção do espaço. A ideia era ambiciosa: plantas nativas, hortas comunitárias, espaços de aprendizagem ao ar livre, e um sistema de captação de água da chuva. Para sua surpresa e alegria, a proposta foi aceita. Mas a alegria inicial logo deu lugar ao pânico. Marina percebeu que havia se comprometido com algo muito além de sua experiência anterior. Noites de insônia se seguiram, repletas de listas intermináveis de tarefas, fornecedores para contactar, e a constante preocupação de que havia assumido mais do que podia entregar. Foi Dona Carmen, sua primeira cliente, que ofereceu a perspectiva de que Marina precisava. Durante uma visita de manutenção mensal, a senhora notou o estresse de Marina. Querida, disse ela enquanto regavam juntas suas orquídeas, você lembra como era meu jardim quando nos conhecemos? Parecia impossível de recuperar, mas você não tentou fazer tudo de uma vez. Plantou uma semente por vez, cuidou de uma área por vez. É assim que jardins grandes são criados. A sabedoria de Dona Carmen ressoou profundamente com Marina. Ela reorganizou sua abordagem ao projeto da praça, dividindo-o em fases menores e mais gerenciáveis. Em vez de tentar transformar tudo simultaneamente, criaria o jardim em etapas, envolvendo a comunidade no processo e aprendendo conforme avançava. Roberto se mostrou um parceiro invaluável nessa fase. Sua experiência em gestão de projetos de construção ajudou Marina a criar cronogramas realistas, gerenciar equipes de trabalho e lidar com a burocracia municipal. Eles trabalhavam bem juntos, Marina com a visão criativa, Roberto com a execução prática. Era como se a tempestade que havia quase destruído seu casamento tivesse, na verdade, forjado uma parceria mais forte. As crianças também contribuíram de formas inesperadas. Lucas criou uma apresentação sobre compostagem urbana que Marina usou em reuniões com funcionários da prefeitura. Sofia desenhou cartazes coloridos convidando vizinhos para os dias de plantio comunitário. A família inteira estava investida no projeto, e Marina percebeu que o sucesso não dependia apenas dela, era um esforço coletivo. O dia da inauguração do projeto da praça amanheceu chuvoso, o que Marina inicialmente interpretou como um mau presságio. Mas conforme a manhã avançava e a chuva diminuía para uma garoa suave, ela percebeu que era, na verdade, o tempo perfeito. A chuva havia lavado as folhas novas, fazendo as plantas parecerem ainda mais vibrantes, e criado aquele cheiro especial de terra molhada que sempre a fazia se sentir em casa. Nos 3 meses de trabalho que antecederam aquele dia, Marina havia descoberto aspectos de si mesma que não sabia existir. Liderar uma equipe de 12 jardineiros, coordenar voluntários da comunidade, e gerenciar as expectativas de funcionários públicos havia sido um curso intensivo em liderança que nenhuma faculdade poderia ter oferecido. Havia momentos de frustração intensa, quando plantas morriam, quando voluntários não apareciam, quando a burocracia atrasava entregas de materiais, mas também momentos de pura magia. Um desses momentos mágicos aconteceu quando seu José, um morador de rua que frequentava a praça, se ofereceu para ajudar com o plantio. Marina ficou hesitante inicialmente, não por preconceito, mas por não saber como integrar alguém sem experiência formal ao projeto. Seu José, porém, revelou um conhecimento intuitivo sobre plantas que surpreendeu toda a equipe.
Ele sabia quais espécies se davam bem juntas, como identificar quando uma planta precisava de mais água apenas pelo toque da terra, e tinha uma gentileza natural no trato com as mudas que encantou até os jardineiros mais experientes. As plantas não julgam ninguém, disse seu José para Marina num dos dias de trabalho. Elas só precisam de cuidado, água e um pouco de sol. Igual às pessoas. Essa observação simples se tornou uma das filosofias centrais do projeto, criar um espaço onde pessoas de todas as origens pudessem encontrar propósito e comunidade através do cuidado com a natureza. Roberto havia se transformado completamente durante esses meses. O homem deprimido que passava dias no sofá havia dado lugar a alguém energizado, cheio de ideias e profundamente orgulhoso do trabalho que estavam realizando. Ele desenvolveu um talento especial para a parte técnica dos jardins, sistemas de irrigação, estruturas de apoio para trepadeiras e soluções criativas para problemas de drenagem. Nunca pensei que construir jardins pudesse ser tão satisfatório quanto construir casas, confessou para Marina numa noite depois de um dia particularmente produtivo. As crianças se tornaram pequenas celebridades no bairro. Lucas havia criado um laboratório de ciências da praça onde ensinava outras crianças sobre ciclos de vida das plantas, fotossíntese e a importância dos insetos para o ecossistema. Sofia, com sua personalidade naturalmente social, havia se tornado a embaixadora não oficial do projeto, distribuindo sementes de girassol para qualquer pessoa que demonstrasse interesse em jardinagem. Na semana anterior à inauguração, algo inesperado aconteceu. Dona Carmen, que havia se tornado uma mentora informal para Marina, apareceu na praça com uma proposta. Querida, disse ela, tenho uma pequena herança que não sei como usar. Que tal criarmos um programa de bolsas para ensinar jardinagem urbana para jovens em situação de risco? A ideia era brilhante e perfeitamente alinhada com a visão de Marina de usar jardins como ferramentas de transformação social. O dia da inauguração trouxe surpresas que Marina nunca poderia ter imaginado. Mais de 300 pessoas apareceram, moradores do bairro, funcionários da prefeitura, jornalistas, e até alguns de seus antigos clientes residenciais. Havia barracas de comida orgânica, apresentações culturais, e workshops sobre jardinagem urbana. Mas o momento mais emocionante foi quando seu José foi convidado a falar sobre sua experiência no projeto. Há 6 meses, disse ele para a multidão reunida, eu dormia nesta praça porque não tinha onde ir. Hoje, ela é minha casa de uma forma diferente. Não durmo mais aqui, mas venho todos os dias cuidar das plantas que ajudei a plantar. Marina me ensinou que todo mundo pode fazer algo crescer, mesmo quando parece que a própria vida não está crescendo. Não havia um olho seco na multidão. Marina olhou ao redor da praça, as crianças correndo entre os canteiros de flores, idosos sentados na sombra das árvores novas, famílias fazendo piquenique na grama que ela havia plantado, e sentiu uma emoção que não conseguia nomear. Não era orgulho, exatamente, nem satisfação. Era algo mais profundo, a sensação de estar cumprindo um propósito que nem sabia que tinha. Naquela noite, depois que todos foram embora e a família estava em casa, Marina se sentou na pequena varanda de seu apartamento com uma xícara de chá. Lucas estava lendo um livro sobre botânica, Sofia desenhava girassóis gigantes, e Roberto planejava o próximo projeto no laptop. Era uma cena simples, doméstica, mas perfeitamente completa. Foi então que Marina percebeu algo fundamental: a tempestade que havia destruído sua vida anterior não havia sido apenas uma tragédia. Havia sido também uma oportunidade de descobrir quem ela realmente era quando tudo o que pensava definir sua identidade foi removido. A mulher que encontrou força para recomeçar do zero, que aprendeu a liderar com empatia, que descobriu seu propósito em conectar pessoas através da natureza, essa mulher sempre esteve lá, esperando pela tempestade passar para poder florescer. Um ano após a inauguração da praça, Marina estava sentada em seu novo escritório, um pequeno espaço que haviam alugado numa rua arborizada da Vila Madalena, quando recebeu uma ligação que mudaria tudo novamente. Do outro lado da linha, uma voz profissional se apresentou: Senhora Marina, sou do Instituto Verde Urbano. Acompanhamos seu trabalho na Praça do Centro e gostaríamos de propor uma parceria para um projeto em escala municipal. O coração de Marina acelerou.
O Instituto Verde Urbano era uma das organizações não governamentais mais respeitadas do país na área de sustentabilidade urbana. A proposta era ambiciosa: criar um programa de formação em jardinagem urbana que seria implementado em 10 bairros diferentes de São Paulo, com foco especial em comunidades de baixa renda. Marina seria a coordenadora pedagógica do projeto, responsável por desenvolver o currículo e treinar os instrutores. Era exatamente o tipo de oportunidade que a Marina de 2 anos atrás teria rejeitado imediatamente: muito arriscado, muito grande, muito longe de sua zona de conforto. Mas a mulher que havia aprendido a florescer em solo novo sabia que crescimento sempre vem acompanhado de um pouco de medo. Depois de conversar com Roberto e até mesmo pedir a opinião das crianças, ela aceitou o desafio. Os primeiros meses no novo projeto foram intensos. Marina teve que aprender sobre gestão de programas sociais, captação de recursos, avaliação de impacto comunitário, e uma dezena de outras habilidades que nunca imaginou precisar. Houve momentos em que se sentiu completamente perdida, cercada por planilhas e relatórios quando tudo o que queria era estar de mãos na terra, plantando e cuidando. Foi durante um desses momentos de overwhelm que seu José apareceu em seu escritório com um vasinho de manjericão. Para você não esquecer de onde veio, disse ele com um sorriso. Plantas grandes começam com sementes pequenas, mas precisam de raízes fortes. A sabedoria simples dele sempre tinha o poder de recalibrar a perspectiva de Marina e lembrá-la do que realmente importava. Roberto havia se tornado o braço operacional perfeito para os novos desafios de Marina. Enquanto ela focava no desenvolvimento pedagógico e na gestão das parcerias institucionais, ele cuidava da logística, dos orçamentos e da coordenação das equipes de campo. Eles haviam encontrado um ritmo de trabalho que respeitava as forças de cada um e compensava as fraquezas mútuas. O casamento, temperado pela tempestade e fortalecido pela superação conjunta, estava mais sólido do que nunca. Lucas, agora com 10 anos, havia se tornado um pequeno ativista ambiental. Na escola, liderava projetos de sustentabilidade e educava colegas sobre a importância da biodiversidade urbana. Professores comentavam sobre como ele tinha uma capacidade incomum de explicar conceitos complexos de ecologia de forma simples e envolvente. Marina via nele as sementes de um futuro líder ambiental e se orgulhava de ter contribuído para nutrir essa paixão. Sofia, aos 7 anos, continuava sendo a artista da família, mas havia expandido seu interesse além dos girassóis. Agora criava pequenas instalações artísticas usando materiais naturais coletados nos jardins onde a família trabalhava. Suas obras, arranjos de galhos, pedras e flores secas, decoravam o escritório e traziam um toque de delicadeza poética ao ambiente profissional. Arte pode crescer em qualquer lugar, dizia ela, ecoando inconscientemente a filosofia de trabalho da mãe. O primeiro bairro onde implementaram o programa piloto foi a cidade Tiradentes, uma região com altos índices de desemprego e poucos espaços verdes. Marina chegou lá com algumas expectativas preconcebidas sobre as dificuldades que encontraria, mas foi rapidamente surpreendida pela receptividade e pelo entusiasmo da comunidade. Mulheres que nunca haviam plantado nada além de temperos em latinhas começaram a sonhar com hortas comunitárias. Jovens que passavam dias ociosos nas esquinas descobriram propósito e possibilidade de renda na manutenção de jardins verticais. Dona Conceição, uma senhora de 65 anos que vivia numa casa minúscula com um quintal de terra batida, se tornou uma das histórias de sucesso mais tocantes do programa. Em 6 meses, transformou seu pequeno espaço numa pequena floresta urbana, com plantas medicinais, temperos, e até mesmo uma pequena árvore frutífera. Mais importante ainda, começou a ensinar vizinhas, criando uma rede informal de conhecimento que se espalhou além das fronteiras do programa oficial. Vocês não trouxeram apenas plantas para cá, disse Dona Conceição durante uma reunião de avaliação do programa. Trouxeram esperança. Quando você planta alguma coisa, você automaticamente acredita no futuro. Porque plantar é um ato de fé de que amanhã será melhor que hoje. Marina anotou essa frase em seu caderno, sabendo que a usaria em apresentações e relatórios, mas principalmente porque resumia perfeitamente por que havia escolhido este caminho. O sucesso do programa piloto trouxe reconhecimento nacional. Marina foi convidada para dar palestras em conferências de sustentabilidade, participar de programas de televisão,
e até mesmo escrever artigos para revistas especializadas. Era gratificante ver seu trabalho sendo reconhecido, mas também um pouco assustador. A visibilidade trouxe oportunidades incríveis, mas também pressão e expectativas que às vezes pareciam esmagadoras. Foi durante uma dessas palestras, numa conferência em Brasília sobre políticas públicas ambientais, que Marina teve uma das realizações mais profundas de sua jornada. Estava no palco, falando para uma plateia de gestores públicos, acadêmicos e ativistas, quando percebeu que a mulher no palco era quase irreconhecível em relação àquela que havia perdido a casa 2 anos antes. Não apenas fisicamente, ela estava mais confiante, mais articulada, mais consciente de seu próprio valor, mas fundamentalmente havia descoberto não apenas uma carreira, mas uma vocação. Não apenas um trabalho, bate uma missão. 2 anos e meio após começar o programa de jardinagem urbana, Marina recebia em média 3 convites por semana para consultorias, palestras ou novos projetos. O pequeno negócio que havia nascido da necessidade se transformou numa organização social que empregava 15 pessoas e impactava diretamente mais de 1.000 famílias em São Paulo. Mas talvez o mais importante para Marina fosse ver como o trabalho havia transcendido o aspecto profissional para se tornar um movimento de transformação comunitária. Seu José, que havia começado como um voluntário na praça, agora coordenava uma das equipes de jardinagem urbana e dava workshops sobre compostagem em escolas públicas. Sua história de superação, de morador de rua a educador ambiental, inspirava não apenas participantes do programa, mas também gestores públicos e financiadores que começaram a entender que projetos sociais realmente eficazes nascem do reconhecimento do potencial humano em suas formas mais inesperadas. Marina havia aprendido que liderar um movimento de transformação social exige uma habilidade que nenhum curso de administração ensina, a capacidade de ver sementes de grandeza em pessoas que a própria sociedade havia descartado. Dona Conceição agora dava consultorias para outras comunidades sobre hortas urbanas. Jovens que haviam entrado no programa apenas para ter algo para fazer descobriram talentos em botânica, educação ambiental e até mesmo empreendedorismo verde. O reconhecimento nacional trouxe oportunidades que Marina nunca havia sonhado. Uma editora propôs que ela escrevesse um livro sobre jardinagem urbana e transformação social. Uma universidade a convidou para desenvolver um curso de especialização em paisagismo comunitário. Produtoras de documentário queriam contar sua história e a história das comunidades que ela havia ajudado a transformar. Mas foi um convite inesperado que realmente testou seus valores e sua visão de futuro. Uma grande corporação multinacional ofereceu comprar seu programa, expandindo-o para toda a América Latina com um orçamento que era 50 vezes maior do que tudo o que ela havia gerenciado até então. O convite incluía um salário que a colocaria definitivamente na classe alta e recursos para impactar milhões de pessoas. Marina passou semanas considerando a proposta. Financeiramente, seria a segurança definitiva para sua família. Profissionalmente, seria uma oportunidade de ampliar seu impacto de forma exponencial. Mas algo na proposta a incomodava. Durante as reuniões com os executivos da corporação, percebeu que eles viam o programa principalmente como uma ferramenta de marketing sustentável, uma forma de melhorar a imagem da empresa enquanto geravam algum impacto social positivo. Marina, disse Roberto numa de suas conversas noturnas sobre a decisão, você não precisa salvar o mundo inteiro. Já fez mais do que qualquer pessoa poderia esperar. Ele estava certo, claro. Ninguém poderia culpá-la por aceitar a proposta e garantir o futuro financeiro da família de uma vez por todas. Mas foi uma conversa com Lucas que a ajudou a clarificar seus sentimentos. Aos 11 anos, ele já demonstrava uma maturidade impressionante ao falar sobre questões ambientais e sociais. Mãe, disse ele durante um almoço de domingo, lembra quando você me ensinou que as melhores plantas são aquelas que crescem devagar, com raízes fortes? Talvez seu projeto seja assim também. Marina percebeu que aceitar a proposta da corporação seria como transplantar uma árvore adulta, poderia funcionar, mas perderia muito da essência que a tornava especial. O programa havia crescido organicamente, com raízes profundas nas comunidades onde atuava. Sua força vinha exatamente dessa conexão íntima, dessa capacidade de se adaptar às necessidades específicas de cada lugar e cada pessoa.
A decisão de recusar a proposta foi difícil, mas definitiva. Marina escolheu um caminho de crescimento mais lento, mais sustentável, mas que mantinha intactos os valores que haviam guiado sua jornada desde o início. Em vez de uma expansão rápida e massiva, ela optou por um modelo de replicação cuidadosa, onde cada novo local seria desenvolvido com a mesma atenção e cuidado que havia caracterizado seus primeiros projetos. Sofia, agora com 8 anos, havia desenvolvido um talento especial para capturar a essência emocional dos jardins que visitava. Seus desenhos e pequenas instalações artísticas se tornaram parte integrante das apresentações de Marina, trazendo uma dimensão poética e sensível que data e estatísticas nunca conseguiam transmitir. Mamãe, disse ela numa tarde enquanto ajudava a organizar mudas, acho que as plantas são felizes quando crescem devagar. Elas têm tempo de conhecer melhor a terra onde estão. O programa continuou crescendo, mas de forma orgânica e sustentável. Novos bairros eram incorporados apenas quando havia estrutura adequada para apoiá-los. Novos instrutores eram treinados com cuidado, passando meses aprendendo não apenas técnicas de jardinagem, mas também os princípios de desenvolvimento comunitário que tornavam o trabalho realmente transformador. Marina estabeleceu uma tradição que se tornou uma das marcas do programa. Todo o projeto começava com uma roda de sonhos onde participantes compartilhavam suas esperanças para o espaço que iriam criar juntos. Essas sessões frequentemente resultavam em ideias que superavam qualquer coisa que Marina poderia ter imaginado sozinha. Jardins medicinais para cuidar da saúde da comunidade, espaços de leitura ao ar livre para crianças, hortas terapêuticas para idosos, cada projeto refletia as necessidades e sonhos específicos de quem o habitaria. Roberto havia encontrado seu próprio nicho dentro do movimento. Seu background em construção e sua experiência com a crise financeira da família o tornaram especialmente hábil em trabalhar com famílias em situação de vulnerabilidade econômica. Ele desenvolveu técnicas de jardinagem de baixo custo, sistemas de captação de água da chuva e use materiais reciclados, e estruturas de suporte para plantas feitas com materiais que outros descartariam. No final do 3º ano do programa, Marina foi convidada para apresentar os resultados numa conferência internacional sobre cidades sustentáveis. Enquanto preparava sua apresentação, revisou números e dados que documentavam o impacto do trabalho, redução de 40% no uso de medicamentos para ansiedade entre participantes regulares, aumento médio de 60% na renda familiar através de venda de produtos dos jardins, criação de mais de 200 empregos diretos e indiretos relacionados à jardinagem urbana. Mas os números, por mais impressionantes que fossem, não capturavam o que Marina considerava o verdadeiro sucesso do programa, a transformação das pessoas. Havia visto jovens em conflito com a lei descobrirem propósito e direção através do cuidado com plantas. Havia presenciado mulheres vítimas de violência doméstica reconstruírem sua autoestima e independência através de projetos de jardinagem terapêutica. Havia acompanhado idosos solitários encontrarem nova razão de viver ao se tornarem mentores de jardinagem para crianças da comunidade. 5 anos haviam se passado desde aquela manhã terrível em que Roberto ligou para contar sobre a falência. Marina estava no jardim da casa nova, uma residência simples, mas com um quintal generoso que ela havia transformado num laboratório vivo de jardinagem urbana, quando recebeu uma ligação que a fez sorrir de uma forma que não sorria há muito tempo. Era Dona Carmen, agora com 75 anos, ligando para contar que seu jardim havia sido selecionado pela prefeitura como um dos jardins exemplares da cidade e seria aberto para visitas educativas. Querida, disse a voz doce e familiar, lembra quando nos conhecemos? Eu achava que meu jardim estava morto para sempre. Você me ensinou que as plantas mais resilientes são aquelas que já passaram por tempestades. Marina desligou o telefone com lágrimas nos olhos, mas não eram lágrimas de tristeza. Eram lágrimas de gratidão profunda por ter descoberto que as maiores bênçãos da vida frequentemente vêm disfarçadas de crises. A falência que havia parecido o fim do mundo havia sido, na verdade, o começo de uma vida mais autêntica, mais significativa, e mais alinhada com quem ela realmente era. O programa de jardinagem urbana agora operava em 15 bairros de São Paulo e havia sido replicado em outras 6 cidades brasileiras. Marina havia se tornado uma referência nacional em paisagismo social, mas o que mais a orgulhava não eram os prêmios ou o reconhecimento midiático.
Era saber que milhares de pessoas haviam descoberto sua própria capacidade de criar beleza e abundância, mesmo nos espaços mais desafiadores. Seu José havia se tornado mais do que um colaborador, era praticamente um cofundador do movimento. Sua história pessoal de superação e sua sabedoria intuitiva sobre plantas e pessoas o tornaram um dos palestrantes mais requisitados do programa. Ele frequentemente dizia nas suas apresentações: Marina me ensinou a plantar flores, mas as flores me ensinaram a plantar esperança. Roberto havia não apenas superado completamente sua depressão, mas descoberto uma nova versão de si mesmo que era mais criativa, mais empática e mais conectada com propósitos maiores do que o sucesso financeiro. Ele havia desenvolvido um programa paralelo de construção verde que ensinava técnicas de construção sustentável usando materiais locais e métodos que minimizavam o impacto ambiental. Frequentemente dizia que a falência da empresa havia sido o melhor erro de sua vida. Lucas, agora com 13 anos, havia se tornado um jovem ativista ambiental reconhecido na escola e na comunidade. Liderava projetos de sustentabilidade, dava palestras para adultos sobre mudanças climáticas e havia até mesmo criado um canal no YouTube onde ensinava ciências ambientais de forma divertida e acessível. Sua paixão por botânica e ecologia havia evoluído para um interesse mais amplo em justiça ambiental e políticas públicas. Sofia, aos 10 anos, continuava sendo a artista da família, mas havia expandido seu trabalho para incluir projetos comunitários de arte ambiental. Suas instalações usando materiais naturais agora decoravam vários dos jardins criados pelo programa, e ela havia começado a dar oficinas de arte ecossustentável para outras crianças. Sua capacidade de ver beleza em coisas que outros considerariam lixo continuava surpreendendo e inspirando todos ao redor. A família havia encontrado um equilíbrio que Marina nunca imaginou possível. Trabalhavam juntos, mas cada um tinha seus próprios interesses e projetos. Tinham segurança financeira, mas sem o consumismo excessivo que havia caracterizado sua vida anterior. Haviam aprendido a valorizar experiências em vez de posses, relacionamentos em vez de status, e propósito em vez de apenas lucro. Marina estabeleceu uma tradição familiar que acontecia todo domingo, caminhadas pelos jardins que haviam criado ao longo dos anos. Era uma forma de manter conexão com o trabalho que faziam, mas também de lembrar constantemente de onde haviam vindo. Durante essas caminhadas, eles frequentemente encontravam participantes dos programas que os paravam para conversar, compartilhar histórias de sucesso, ou simplesmente expressar gratidão. Foi durante uma dessas caminhadas que Marina teve uma das conversas mais significativas de sua vida. Sofia havia perguntado se ela sentia falta da casa antiga, do dinheiro que tinham antes, da vida mais fácil que haviam perdido. Marina parou, olhou ao redor do jardim comunitário onde estavam, crianças brincando entre as plantas, idosos conversando na sombra das árvores, famílias colhendo vegetais que eles mesmos haviam plantado, e percebeu que a resposta era surpreendentemente clara. Sofia, disse ela, antes da tempestade, eu pensava que sabia o que era uma vida boa. Achava que era ter uma casa grande, dinheiro no banco, e segurança garantida. Mas descobri que uma vida realmente boa é quando você acorda todos os dias sabendo que o que você faz importa, que você está contribuindo para tornar o mundo um pouco melhor, e que você está sendo verdadeira consigo mesma. Lucas, sempre o pensador analítico da família, acrescentou, é como aquelas plantas que crescem melhor depois de serem podadas. A tempestade cortou tudo o que não era essencial na nossa vida, e o que ficou cresceu mais forte. Roberto sorriu e disse, a Marina que conheci há 15 anos era incrível, bate a mulher que descobri durante e depois da crise é alguém por quem me apaixonei novamente todos os dias. Naquela noite, Marina se sentou em seu escritório em casa para escrever o capítulo final do livro que havia decidido chamar Jardins de Esperança, como as tempestades ensinam a florescer. O livro contaria não apenas sua história pessoal, bate as histórias de todas as pessoas cujas vidas haviam sido transformadas através do programa. Seria parte memoir, parte manual prático, e parte manifesto sobre o poder transformador da jardinagem urbana. Enquanto escrevia, Marina refletiu sobre todas as lições que havia aprendido nos últimos 5 anos. A mais importante era que as tempestades, sejam elas financeiras, emocionais, ou de qualquer outra natureza, não são punições ou fracassos.
São oportunidades de renovação, chances de descobrir recursos internos que não sabíamos possuir, e convites para plantar sementes de uma vida mais autêntica. Ela havia aprendido que a verdadeira segurança não vem de contas bancárias ou posses materiais, mas da confiança em nossa própria capacidade de nos adaptar, criar e florescer mesmo em solos que parecem estéreis. Havia descoberto que propósito não é algo que encontramos, mas algo que criamos através de nossas escolhas diárias de servir algo maior que nós mesmos. Mais importante ainda, havia compreendido que o sol sempre volta a brilhar, não porque as dificuldades desaparecem magicamente, bate porque desenvolvemos a capacidade de encontrar luz mesmo nos dias nublados, de criar warmth mesmo no frio, e de plantar jardins de esperança mesmo nos terrenos mais desafiadores. Marina terminou de escrever e olhou pela janela para o jardim que havia se tornado seu santuário pessoal. A luz dourada do final da tarde iluminava as plantas que ela havia cuidadosamente escolhido e cultivado. Cada uma tinha uma história, cada uma havia enfrentado suas próprias pequenas tempestades, e todas haviam encontrado formas de florescer. Naquele momento, Marina entendeu com absoluta clareza que sua tempestade pessoal havia terminado não no dia em que recuperaram a estabilidade financeira, nem quando o programa ganhou reconhecimento nacional. A tempestade havia terminado no momento em que ela escolheu plantar a primeira semente após a crise, não apenas no solo, bate em seu próprio coração. As tempestades realmente não duram para sempre. O sol sempre volta a brilhar. E quando voltam, iluminam jardins mais belos e resilientes do que qualquer coisa que existia antes da chuva começar. Fim. Toda jardineira sabe que as melhores flores crescem no solo que já foi aduizado pela compostagem do que morreu antes. A vida imita a natureza, nossos períodos mais férteis frequentemente brotam dos terrenos onde nossos sonhos anteriores se decompuseram e viraram nutrientes para o que viria depois. Marina Santos, fundadora do programa Jardins de Esperança.